Olá a todos! Hoje eu preparei um breve vídeo para mostrar para vocês uma simulação sobre amplificadores transistorizados de estágio único utilizando MOSFET no ambiente de simulação LT-Spice. Vamos lá! Só que antes de eu partir para o LT-Spice, eu quero comentar com vocês sobre os níveis de modelo que existem para o MOSFET. De acordo com a complexidade da sua simulação e do detalhamento que você tem interesse, é possível utilizar 3 diferentes níveis para se modelar o transistor de efeito de campo. O nosso interesse aqui é aplicar um modelo que atenda à característica quadrática daquela que nós levantamos para a região de saturação. Ou seja, a minha preocupação aqui é nada mais nada menos de que a corrente de dreno respeite a relação da região de saturação, tal que seja meio Kn' que multiplica ômega-L vezes VGS menos a tensão limiar elevado ao quadrado. Caso você esteja realizando simulações de maior complexidade, verificando o comportamento em altas frequências, ou então necessita de uma minúcia maior na sua simulação, talvez o modelo do MOSFET nível 1 não seja recomendado. E aí você vai precisar trabalhar com um modelo mais complexo. Eu vou deixar na descrição um apêndice até do livro texto que eu utilizo na preparação desses slides aqui, a fonte do livro do Cedra. E este apêndice desta edição, ele é de acesso gratuito. Então lá tem mais informações sobre os diferentes modelos do MOSFET. Assim então, eu informo que concentrando apenas no modelo de nível 1, que já vai me atender, eu trago ainda uma tabela, tá bom? Contendo os principais parâmetros que eu posso estar manipulando neste meu elemento. Dentre todas essas opções da tabela, eu vou trabalhar aqui manipulando os parâmetros que eu tenho interesse de definir valores da minha fórmula. Então aqui, indo direto ao ponto, eu vou trabalhar, por exemplo, definindo este parâmetro aqui, que no Spice tem o nome de Kp, e que no livro é relacionado com o parâmetro K', né? Que pode ser, no nosso caso, Kn' para MOSFET canal N ou Kp' para MOSFET canal P. Ressalto ainda que eu sei que esta relação Kn' foi definida anteriormente pela relação mobilidade dos elétrons vezes a capacitância do canal. E aqui é um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que você pode trabalhar ou definindo de uma vez o parâmetro K', ou então atribuindo os dois outros parâmetros. Aqui, só como ilustração, se eu quisesse trabalhar definindo ao invés do Kn', eu poderia estar utilizando aqui essas duas variáveis, que agora eu vou deixar até destacada na cor vermelha, tá bom? COX e o O, ao invés de trabalhar direto com a informação Kp. Então aqui vai de acordo com as informações que vocês possuem dos seus elementos, tá bom? Dando continuidade, eu também posso querer trabalhar aqui com essa variável lambda, que é relacionada com a modulação do canal, aquela relação onde a tensão VDS influencia a corrente de dreno, mesmo após ali passar daquele ponto de estrangulamento que caracteriza o início da região de saturação. Mesmo que eu não vá trabalhar com esta informação da modulação, eu posso estar trabalhando, declarando esta variável e colocando-a igual a zero. Assim, mesmo que esses valores já tenham um valor de default, eu ainda garanto aqui, para alguns parâmetros que eu conheço, o valor que eu tenho realmente de interesse. Finalmente, o outro parâmetro que eu quero trabalhar nessa tabela ainda é
é o parâmetro VT, que é a minha tensão limiar, tá bom? Que aqui ele recebe este nome VTO. Ok. Observando então a minha equação que eu escrevi aqui embaixo, eu reparo que eu consigo definir a informação do Kn', da minha tensão VT, e eu sei que a minha tensão VGS será definida de acordo aqui com a malha de polarização do circuito. Então aqui nós já temos a tela do LT-SPICE e eu tomei a liberdade de já adicionar a simulação da malha de polarização pela realimentação de dreno, tá bom? Deixo aqui também à direita a resolução da primeira parte da análise, que consiste aqui na verificação das tensões PD e ID para este circuito em específico. Antes de iniciarmos esta simulação, então, eu preciso ainda, para esse transistor aqui, este elemento que eu procurei com o nome NMOS, que refere-se ao MOSFET de canal N, tá bom? Caso queiram adicioná-lo, basta procurar por NMOS. Eu preciso aqui adicionar uma diretiva SPICE para incluir aqueles parâmetros do enunciado. Ou seja, eu vou criar um modelo aqui com o nome NMOS_test, que substituirá os parâmetros do componente NMOS, sendo estes parâmetros iguais a Kn' igual a 0,25 mili, lambda igual a 0, pois eu não estou trabalhando nesse exercício com a modulação do canal entre dreno e fonte. Tensão limiar igual a 1,5 e vou colocar aqui a largura e comprimento igual a 1 micro. Assim, minha preocupação maior na estipulação dos valores de largura e comprimento é que o produto Kn' vezes W sobre L seja igual a 0,25 mili. Ok? Adicionei esta informação então, e eu ainda só vou aqui agora clicar com o botão direito sobre a palavra NMOS e substituir aqui por NMOS_test. E aí sim eu informo para a minha simulação que eu estou trabalhando com o modelo que eu colei aqui na simulação. Falta ainda adicionar uma fonte de tensão à entrada VI, mas que esta fonte só será utilizada na análise CA, a análise em pequenos sinais. Assim, para esse primeiro estudo da polarização, eu vou trabalhar com essa tensão igual a 0 volts. Antes de rodar essa simulação, eu vou tomar a liberdade também de adicionar aqui um nome ao nó VD, neste ponto aqui, para facilitar a nossa simulação, onde vamos trabalhar nesta primeira parte com esta análise aqui do ponto de operação do MOSFET. Então, nesse resultado em modo tabela, nós já observamos aqui que o valor de VD é igual a 4,4 volts, próximo aqui ao que nós calculamos, de 4,4, enquanto a corrente de dreno, a corrente ID, é igual a 1,0589 mA. O obtido no cálculo foi de 1,06 mili. Então aqui já dá para verificar a proximidade entre ambas as respostas. Agora, o meu interesse será a análise em pequenos sinais, e para isso eu vou fazer aqui esta análise no domínio do tempo, tá bom? Então aqui eu vou aplicar um sinal de baixa magnitude, como por exemplo 0,5 mili de amplitude, assim eu tenho 1 milivolt de pico a pico e uma frequência de 1 kHz. Vou modificar o modo de simulação para análise aqui no domínio do tempo. E agora sim, eu vou simular e verificar, tá bom? Primeiro, o ganho, ou seja, a relação entre as tensões VO e VI. Aqui então, no gráfico de cima nós temos a tensão VI, enquanto no gráfico de baixo
a curva em preta representa a tensão VO. E para a medição deste ganho na simulação, eu vou trabalhar com a divisão tensão VO sobre a tensão VI. Mas ambas as medições serão utilizando os valores de pico a pico destas grandezas elétricas. Assim eu evito, tá bom, que o offset que possa estar presente durante alguma medição interfira aqui na minha análise. Vou fazer aqui então a seguinte divisão. A tensão de saída é igual a 3,62 mV de pico a pico para uma tensão de entrada igual a 1 mV de pico a pico. Isso aqui diretamente já me dá um ganho de menos 3,62. O sinal negativo é devido à inversão de fase entre esses sinais, VI e VO. Ok? Mas ainda eu quero explorar um pouco mais esta simulação. Eu vou preocupar aqui em tentar encontrar um valor da impedância de entrada deste circuito. Para isto, eu vou trabalhar com a tensão VI dividido pela corrente I. Então, observem aqui, tá bom? As grandezas elétricas de tensão de entrada e corrente de entrada. E eu vou preocupar, neste momento, com a divisão dos seus valores de pico a pico. Ou seja, 1 mV dividido por aproximadamente 466 picoamperes. Esta divisão me dá um valor de... Este valor é próximo do que nós obtemos calculado anteriormente. Finalmente, o último que eu quero medir aqui é a minha impedância de saída. Mas eu não vou levar em consideração nesta análise aqui a minha carga RL. E assim, eu deixei destacado no canto inferior direito do slide o valor desta minha impedância de saída no ponto VO. E ficou definida aqui apenas pela resistência RD. E aqui, então, se eu quiser verificar esse comportamento no ambiente de simulação, eu vou fazer uma estrutura similar ao que eu fiz para a impedância de entrada. Só que agora eu vou adicionar uma fonte de corrente ao terminal de saída VO. Por isso, eu trabalhei ali com a remoção do resistor de carga. Esta corrente será de baixa magnitude. Eu vou colocar um sinal senoidal, então, de aproximadamente 0,1 miliamperes de pico, com a frequência de 1 kHz. E vou calar a fonte de sinal VI. Então, vou colocá-la aqui com amplitude igual a 0. Feito isto, eu vou verificar novamente as relações de tensão de saída e corrente de saída. Lembrando, mais uma vez, que o meu interesse são os valores pico a pico. Assim eu evito qualquer influência do offset nestas medições. Aqui, então, nós temos no gráfico superior a tensão de saída com um valor de pico a pico igual a 2,019 volts e dividindo então 2,019 por 200 miliamperes, nós conseguimos encontrar uma impedância de saída sem a carga, sem a resistência RL, igual a 10,1 kΩ aproximadamente. Então, reparem como que este valor também vai de encontro ao nosso calculado, que para esta análise era exatamente 10 kΩ. E aqui foi possível nesta simulação verificar o funcionamento desse amplificador utilizando o MOSFET e ainda verificar as impedâncias de entrada e saída e o ganho do amplificador. Espero que tenham gostado. No mais, bons estudos a todos e até breve.